Secretaria de Missões, porque nós tivemos a comunicação da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que naquela ocasião havia 359 cidades só no estado de Minas Gerais, sem uma igreja evangélica. Vejam bem, irmãos, 359 cidades só no estado de Minas Gerais. Então não é só no Nordeste, no Sudeste também. E cada um de nós, em potencial, conforme o nosso irmão Ronaldo falou, podemos fazer alguma coisa sim. Conheci um pastor já de idade, e ele foi o fundador de muitas igrejas aqui no sul de Minas Gerais, hoje igrejas grandíssimas. Era um pastor já de idade, ele e a sua esposa eram de Pernambuco, saíam pelos interiores, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, sem ninguém mandar, somente com a ordem de Jesus, que muita gente não dá muita bola, desculpa a expressão. E somente com aquela ordem eles saíram e pregavam o Evangelho. Eu participei, numa certa vez, de uma inauguração de uma igreja. Ele era assim, ele pregava o Evangelho na cidade, ele comprava o terreno, ele construía a igreja sozinho. E depois, inaugurava a igreja já com algumas pessoas salvas e passava para o ministério mais próximo. E aquele trabalho era magnífico, eu achava aquilo extraordinário. E fomos inaugurar no centro pastor Catas Altas da Noruega, uma cidade de Minas Gerais. Eu acho que vocês nunca ouviram falar. A 9 horas de viagem daqui, mais ou menos, daqui do Rio para Minas Gerais. Fomos inaugurar a igreja que ele havia construído. E para encerrar, porque as experiências são muitas no campo, nós tivemos a graça de ir naquela igreja e ele contou para nós como foi que aconteceu. Ele chegou na cidade, comprou o terreno, comprou material de construção, recrutou umas 2 pessoas da cidade para ajudá-lo a levantar as paredes da igreja. E começou a levantar as paredes da igreja naquela cidade, quando a igreja estava com mais ou menos 2 metros de parede em toda a volta. O padre da cidade, feiticeiro e afeminado, padre, feiticeiro e afeminado, ou efeminado, mandou derrubar a igreja. E os homens da cidade derrubaram. Os irmãos verem que não precisamos ir lá no Haiti, não precisamos ir nos Estados Unidos para ver essas aberrações. Hoje acontece no nosso país com a Constituição que nós temos. Nós, junto com o pastor Cassiano, nós fundamos o trabalho ali em Bocaina de Minas. Uma cidade que não tinha igreja evangélica, mas tinha uma crente, uma nova convertida, que por acaso fizeram um ar livre lá um dia. A Assembleia de Deus de Resende foi lá, fizeram um ar livre, ela aceitou a Jesus, e fazia quase 20 anos que ela era nova convertida, porque não foram batizar a irmã. Fomos lá e fundamos o trabalho lá. Hoje é um campo. Eu e o pastor Cassiano, outro pastor, da nossa memória, que já faleceu, pastor Antenor Adal, fomos lá, compramos a casa sem dinheiro. Então isso é missões. Quando a irmã cantou Eu Quisera ir ao campo missionário, eu falei com o pastor, essa música nunca caiu de moda. Ela foi composta muito mais de 40 anos atrás. Quem cantava era os saudosos Otoniel e Osiel. Mas em todas as épocas, nós ouviremos o ecoar das vozes daqueles 2 jovens